fiquei sentada. Porque quando a menina foi botar essas tranças, vocês viram que eu tô de trança, que eu tô de cabelão? Eu tô toda metida, Valéria, que eu só faço assim agora. E a gente dá lugar pro varão assim, ó. E quando a menina foi botar essa trança, ela me ofereceu esse cabelo aqui. Você quer botar? Eu falei, eu vou ficar bonita? Ela vai ficar linda. Eu falei, então eu quero. Porque tudo que for para você ficar bonita, se não ferir a palavra do Senhor, você faz sim. Fica bonita para você. Se sinta bem quando você olhar no espelho e você gostar do que você vê. Isso é bíblico, Jesus gosta. E eu lembro que o netinho dela me viu chegar, Valéria, e daqui a pouco ele me viu com esse cabelão, aí ele falou assim, tia, esse cabelo é teu? Eu falei, oxe, lógico que é meu. Eu comprei, comprei caro pra caramba, lógico que esse cabelo é meu. Ele não tá sem entender até agora. Ele me viu chegando sem sair com. É somente pra gente descontrair. Eu tô muito feliz por essa oportunidade, né, de estar no meio de vocês. Vieram com força, né, gente? A casa tá cheia, né, pastor? O jardim tá florido. Falei, Jesus, me guarda. Aí o Adriano me setou ali fora, Cristina. O Adriano falou assim, já vai quebrar tudo hoje? Eu falei, não, Jesus está calmo. Jesus está calminho hoje. Só que não, né? Vamos que vamos. E eu queria falar eu queria pedir só um pouquinho de atenção, né? Um pouquinho só de tempo, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Porque eu costumo sempre assim. Eu costumo falar da palavra do Senhor, eu não digo que eu prego. Eu digo que eu procuro ensinar alguma coisa. Né? Porque, às vezes, a gente tem a ideia assim, vou para um culto, ainda mais a gente que é pentecostal, mas a gente gosta de dar lugar com força. Né? A gente tira sapato do pé, sai com a maquiagem toda borrada, a gente pula, roda, sapateia, mas o problema todo é que no outro dia a gente não sabe nem o que foi pregado. A grande dificuldade que eu tenho, pastor Álvaro, é essa, de verdade. É que nós, às vezes, ouvimos, mas a gente não assimila aquilo que nós ouvimos. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela é ensinamento, lições para as nossas vidas, para que nós venhamos a ouvir, entender, e quando eu me considero uma pregadora, eu me considero alguém que ensina alguma coisa que eu aprendi com a palavra. Então a gente trabalha com lições. E esse tema que foi escrito, né, que foi proposto, que fala sobre, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7 e no verso 12, faz parte de uma... Porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia, ela é uma galeria. Né? A palavra biblioteca vem de Bíblia. Né? Porque ela é uma seção, ela é uma guia, ela é um mostruário de livros. Existe aí o Pentateuco, né, os livros históricos, livros poéticos. Né, uma biblioteca. Tem para todo mundo. Né? A gente vai ver os profetas maiores, profetas menores. A Bíblia vai falar dos evangelhos. Tem as epístolas que eu gosto demais. Tem as gerais, tem Apocalipse. Então, palavra para tudo e para todos. E eu tenho essa preocupação. E esse livro que Samuel escreve, ele está inserido também na galeria dos livros históricos. Então, se ele está inserido na galeria dos livros históricos, mais uma vez eu vou perguntar, né, como eu perguntei na semana passada. Histórico, nós vamos falar hoje de história. Não tem como correr, não tem como fugir. A gente precisa entender o motivo pelo qual Samuel estabeleceu isso aqui. A gente precisa entender o motivo pelo qual Samuel ele trouxe esse memorial aqui para o povo de Israel. Porque a grande realidade é que nós ouvimos falar da palavra, né? Ebenezer até aqui ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. A gente vai entender que Ebenezer até aqui... Não, Ebenezer primeiramente não significa até aqui nos ajudou o Senhor. A gente vai ver que a palavra Ebenezer é uma palavra hebraica que significa pedra. Todo mundo sabe disso, né, gente? Que é pedra de ajuda. Então a gente vai ver aqui mais uma vez, Samuel ele se levantou e mais uma vez o povo de Israel entendeu a necessidade de se levantar um memorial
Algo que ficasse posto entre ali o povo de Israel, para que servisse de memória para os que viessem posteriormente. Então, o que significa Ebenezer? Até aqui ajudou o Senhor. Pedra de ajuda, que mais uma vez fora colocada uma pedra. Por quê? Porque os judeus, os israelitas, ou como queira chamar, eles estavam acostumados com essa prática. Então, existia uma prática antiga, né, de que se criasse um memorial, um monumento. E Janete explica mais ou menos isso. É mais ou menos a gente, quando tem um aniversário de 15 anos, né, um casamento, hoje não existe muito isso. Mas antigamente tirava-se as fotos, e o que a gente fazia com as fotos? A gente fazia um álbum, e até hoje tem álbum amarelo lá na gaveta. Catuca tua irmã, fala, tem um álbum amarelo lá na tua gaveta, não tem? E que você não desfaz. Porque aquilo ali fica para memórias, recordações, né? Há aquelas ou aqueles, né, que guardam o terno do casamento, né? Tem mulheres que guardam aí um vestido. E eu quero abrir um parênteses para dizer aqui, faz uma faxina lá naquele guarda-roupa. Tem coisa lá guardada. Eu aprendi, a psicologia ensina que aquilo que a gente guarda, passando-se um ano, se a gente não usa mais, pode se desfazer porque a gente não precisa daquilo. Então faz uma faxina lá naquele guarda-roupa lá que vai sair a coisa. E assim era o costume da época. Eles faziam, a gente vai ver Josué fazendo vários memoriais. Josué, desde quando o povo atravessa o Jordão, que eles ali, né, estabelecem 12 pedras. E a gente vai ver todo o trajeto, né, estabelecendo pedras para quê? Para que se ficasse como memorial. Ao longo da história, a gente vai ver, quem lembra de Jacó, né? Jacó colocou ali, fugindo do seu irmão Esaú, a história vai dizer que descendo, ele estava ali envolvido naquele mistério porque havia uma pedra. Então era costume. E nesse verso por número 12, a qual fora escrito, era mais um memorial que havia se levantado para que ficasse como memória para aqueles que vinham posteriormente. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a história acabou assim. Com todo mundo alegre, feliz, comemorando a conquista, comemorando a vitória, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Samuel, nesse período aqui, ele estabelece essa pedra de ajuda naquele local chamado Ebenezer, porque Ebenezer era uma cidade, Ebenezer era um local de guerra, de batalha. Ele estabelece aqui, e é um momento de festa, é um momento de alegria, mas nem sempre foi assim. Por quê, irmã Janete? Porque 320 anos antes, 320 anos antes, a história vai dizer que Josué morre, Josué não preparou um sucessor, deixou o povo à deriva, deixou o povo à sua própria vontade, e povo, quando fica na sua própria vontade, a tendência é pecar. Haja vista que o próprio texto vai dizer que se não houver profecia, o povo se corrompe. Então, povo sem palavra, povo sem profecia, povo sem uma direção, a tendência é ladeira abaixo. É pecar. E foi o que aconteceu. Josué morre, não deixa sucessor, e entra ali o período dos juízes. E quando entra o período dos juízes, o que acontecia? Pastor José Álvaro, mais conhecido como Dedé. Eu gosto mais do Dedé. O que acontecia naquele período? O povo ia muito bem. Só que o povo de Israel, ele tinha comichão nos ouvidos. O povo ia muito bem, atendendo aos preceitos do Senhor, aos mandamentos do Senhor, mas, dado o momento, eles eram levados pela conversa.
Tinha alguém que vinha com uma conversinha mole no pé do ouvido deles e eles iam atrás daquela conversa. O que acontecia? Se contaminava, trazia contaminação para o meio do arraial. Aí Deus, que não compactua com contaminação, levantava uma nação e vinha assolar Israel. Aí, quando eles viam que o negócio estava pegando, eles corriam para Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos ou destruídos. Aí o texto vai dizer que o Senhor, que Deus levantava um juiz. E assim foi vindo ao longo da história. 320 anos, por que não dizer mais? A gente não vai nem andar mais um pouco na história, porque a gente poderia falar do povo no deserto, que era uma passagem de 40 dias, eles ficaram 40 anos, de novo, por causa de comichão, por causa de língua grande. O povo falava demais. Porque, irmãos, vocês vão me perdoar o que eu vou falar aqui, mas o povo fala demais. O problema do povo da época, e nós não somos muito diferentes, é que a gente fala demais. A gente fala tanto, que nós somos capazes de impedir que um líder entre na terra prometida. Como assim, irmã Janete? Acabei indo para lá para o deserto. Queremos água. Se fosse para ficar desse jeito, era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter comido aquilo que a gente tinha no Egito. E fala, e murmura, e reclama. Porque para o povo nada está bom. Tem um ditado por aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é, não. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira de Satanás. E eles azucrinaram tanto a cabeça, não sei nem se essa palavra é bonita para falar no púlpito, mas eu vou falar isso mesmo. Eles azucrinaram tanto o juízo de Moisés, que Moisés, em vez de falar rocha, vocês conhecem a história? Moisés estava tão cheio da murmuração do povo, que ele acabou ferindo a rocha. Aí o povo ficou como? É isso aí, Moisés, tu é o cara. É isso aí, Moisés, tu é o líder que a gente sempre quis. É isso aí, Moisés, tu é o líder que a gente aprova. E Deus está lá de cima dizendo, nem tudo que dá certo eu estou no negócio. Nem tudo que está dando certo sou eu que estou aprovando. Toma cuidado com o povo. Aí o texto vai dizer 320 anos de um povo assim, oscilando. Pecava, Deus levantava um juiz, livrava. Daqui a pouco caía de novo. Deus levantava um juiz. E assim foi vindo na história. Nós podemos dizer que esse texto que nós estamos lendo aqui, porque a Bíblia, todo mundo sabe, a maioria dos irmãos sabe que a Bíblia ela não foi, ela está para nós aqui dividida em capítulos, em versículos, em livros, mas a Bíblia era um rolo, né? Era um rolo. Eles trouxeram essa divisão para a gente ter um pouco mais de organização. E mesmo assim a gente é desorganizada, né? A gente é desorganizada. A gente lê um livro, daqui a pouco a gente está lendo outro, a gente não sabe o que quer. Nós somos assim. Então, a gente pode dizer que esse livro de 1 Samuel, a gente pode dizer que ele ainda está inserido no livro dos Juízes, na história dos Juízes. Por quê, irmã Janete? Provo. Porque Samuel, ele foi o último juiz. E nesse período aqui ainda não havia sido estabelecida a monarquia. Saul ainda não havia sido levantado rei. Então, até então, eles estavam sendo guiados, entre aspas, por Deus. E Deus levantava juiz para guiar o povo. Então, Samuel, aqui nesse cenário que nós estamos aqui inseridos, nessa história, Samuel, ele é o último dos juízes. Mas ele não é só juiz. Ele é juiz, profeta e também sacerdote.
Então, na época, quem organizava o povo era Samuel. Então, quando eu digo que no versículo 12, eles estabelecem essa pedra de ajuda e fazem festa porque Deus deu vitória, eu continuo dizendo que nem sempre foi assim. Porque a dificuldade desse povo aqui, até que se chegasse aqui no verso por número 12 do capítulo 7, se inicia ainda no capítulo por número 3. Meu Deus, irmã Janete, vai acabar 10 horas. Vou não. Fica tranquila. Fica tranquila. Se inicia ainda lá no capítulo por número 3, aonde a história vai dizer que Samuel, ele é levado, todo mundo conhece, filho de Ana, é levado ao templo e fica lá junto com Eli, e cresce. E chega um dado momento que Samuel, ele ouve alguém chamando. Vocês conhecem a história. E chama uma vez, chama duas vezes, na terceira vez, Eli entende que quem está falando com Samuel é o Senhor. E ele dá uma instrução, olha, quando você ouvir de novo essa voz chamando, você diga, eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel fez. E Samuel responde ao Senhor no primeiro momento em que Samuel se encontra com o Senhor, que ele ouve o Senhor falar e ele responde, o Senhor já libera uma profecia. Isso está lá no capítulo por número 3. E qual era a profecia, irmã Janete? A profecia era, eu vou destruir os filhos de Eli. Eu vou permitir que o povo padeça na mão dos filisteus de novo. E o texto vai dizer que Samuel fica assustado. Samuel se assusta com aquela profecia. E Eli se depara, chega diante de Samuel e fala, o que o Senhor falou contigo? Irmão, pensa aqui, vem cá comigo. Mulheres lindas e maravilhosas. Você recebe uma profecia e o Senhor fala assim, ó, eu vou matar os filhos do irmão tal, da irmã tal, do fulano de tal, da fulana de tal. O que você faria? Sabe qual é o nosso problema? São dois problemas que nós estamos vivendo nos dias atuais. É que Deus está falando, nós sabemos que Deus está falando, mas a gente fica com medo de magoar. A gente fica com medo de entristecer. A gente fica com medo de ferir. E profeta que é profeta, ele tem que falar aquilo que Deus manda. Independente de qualquer situação que for, primeiro nós temos que ter a certeza que foi Deus que falou. Porque tem muitas vozes andando por aí. Tem umas vozes andando por aí que tem muita gente que fica, eu acho que essa voz não é voz de Deus, não. Mas a dificuldade aqui era que Samuel estava de frente para Eli e o Senhor falando, fala para ele que eu vou matar os filhos dele. São dois promíscuos. Estão profanando o meu templo. Estão profanando a entrada. Eles ficavam na entrada fazendo coisas que só a história que vocês procurarem vocês vão entender. Que não nos cabe dizer aqui. Só para vocês terem uma ideia. Chegava-se para oferecer sacrifício, eles tiraram parte. E a outra parte eles faziam churrasco. Eram esses homens que estavam perto de substituir Eli. Porque a história vai dizer que Eli tinha 95 anos de idade. Já estava velho. Já estava idoso, já estava avançado de idade. E os teus olhos já estavam turvos, ele não conseguia enxergar. Então, certamente, o substituto de Eli Eita, Jesus! O substituto de Eli para comandar o negócio era gente promíscua. Era gente que na frente parecia ser sacerdote. Ou pelo menos filho de sacerdote.
Mas no oculto só Deus sabia o que estava fazendo. Irmãos, o nosso Deus ainda vê tudo. A Bíblia, a palavra da verdade, vai dizer que não há nada encoberto, não há nada em oculto, não há nada escondido que não seja descoberto. E Deus viu. Eu vou matar eles. Vou subjugar Israel de novo. Porque, irmão, o povo terrível. Eles não se firmavam de jeito nenhum. Não se firmavam. E o Senhor faz essa promessa. Eu vou matar Ofni e Finéias. Isso está lá no capítulo 3. E quando chega no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, a gente vai ver o contexto desse cenário para que a gente chegue aqui no tema que for escolhido para essa festividade. A Bíblia vai dizer lá no capítulo por número 4, eu vou andar na história para vocês poderem entender isso aqui. Vou tentar traduzir isso aqui. Quando chega no capítulo 4, se estabelece ali a primeira guerra contra os filisteus. E aonde se dá essa guerra? Por incrível que possa parecer, Ebenezer, abre a Bíblia aí, não fecha a Bíblia não, acompanha comigo. O texto bíblico vai dizer que estavam os israelitas em Ebenezer e os filisteus numa cidade chamada Feca, a Feca, estavam ali observando. Só que olha aqui, preste atenção, em nenhum momento da história ou do texto a gente vai ver o povo indo para a guerra, o povo indo para a peleja, pedindo auxílio a Samuel para que Samuel falasse com Deus. A gente vê o povo todo animado, indo para a peleja, certos de que iriam conquistar, certos de que iriam prevalecer sobre os filisteus. A gente vai ver o povo indo, todo mundo animado, mas o texto vai dizer que eles vão para a guerra. Enfrentam ali os filisteus. Só que o texto vai dizer que a batalha foi sangrenta. A batalha foi sangrenta. Morreram, pastor João Paulo, 3.000 homens nessa guerra. E eles voltaram, sem entender nada, mas ainda assim, nós não vamos ver o texto nos dizer que eles buscaram conselho ou eles buscaram orientação do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles voltam da guerra, morreram 3.000 homens. Eles voltam da guerra e a conclusão que eles chegam: nós fomos para a guerra, nós fomos para a peleja e nós perdemos porque a gente não levou a Arca da Aliança. Nós estávamos sem a presença do Senhor. Eles chegaram a uma conclusão de que eles perderam a guerra porque a Arca da Aliança não estava presente. O que eles fazem? Mandam um recado para o senador, para o homem da época. Traz a Arca da Aliança. Em nenhum momento aparece Samuel na história. Irmãos, eu vou abrir o primeiro parêntese aqui. A gente vai falar de 3 lições rápido, mas eu não posso deixar de abrir um parêntese aqui. Nós temos líderes espirituais, nós temos líderes de departamento, e o que a gente mais vê é gente que não dá satisfação, é gente que não procura dar satisfação, é gente que ninguém, nem líder, nem pastor, ninguém sabe por onde anda. É gente que diz assim: quem manda na minha vida sou eu. É assim não, tu tem um líder espiritual. Toma uma decisão, toma uma atitude. Na linguagem dos jovens, tá ruim. Sabe o que vai acontecer? Pastor, ora por mim.
Vamos conversar, não é assim? Irmã, ora por mim. Mas quando tomou a decisão, não pediu ajuda. Quando tomou a decisão, não pediu conselho. Porque era assim que acontecia com o povo. O povo, irmãos, não existe nada novo. Preste atenção nisso aqui. Olha para cá. Não existe nada novo. Qualquer comportamento que a gente vê no meio cristão evangélico, pode procurar que já tem na palavra. Pode procurar que já tem alguma coisa parecida que aconteceu na palavra. E era assim que eles estavam. Ah, deve ser a presença, deve ser a Arca da Aliança, que não estava no nosso meio. Pega a Arca da Aliança. Segunda Guerra. Segunda Batalha. E isso está tudo no capítulo 4, 5 e 6. Segunda Guerra. Vão eles. Só que o texto vai dizer que quando a arca chega, antes deles irem para a guerra, os filisteus, eles ouviram o grito de júbilo, de alegria, porque eles estavam certos de que ia ganhar a peleja. Eles estavam certos, eles estavam confiantes de que iriam ganhar a peleja, a batalha. Então os filisteus que estavam do outro lado ouviram os gritos de júbilo. A palavra do Senhor vai dizer que eles começaram a ficar com medo. Por quê? Porque eles ouviam falar do Deus de Israel. Eles ouviam e eles sabiam. Eita! Como diz o pregador, vai doer, mas vai curar. Aqueles que estavam lá fora conheciam e temiam o Deus de Israel. E olha para cá, eles temiam, mas quem estava dentro não. Quem estava lá fora ouvindo que a Arca da Aliança chegou e que iria diante deles para a guerra, temeram. Mas quem estava com a Arca da Aliança, quem estava próximo, perto da presença de Deus, não tinha temor. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente, muitos de nós, que perdemos o temor de Deus. Perdemos o temor do Senhor. E Salomão, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É gente fazendo escárnio com a palavra. É gente rindo e brincando com as coisas de Deus. É gente negociando labarassuri calabandaraçá. É gente negociando a palavra. Labarassúpia. É gente brincando. É gente enganando. É gente fingindo. É gente hipócrita. É gente que coloca uma máscara. É gente que parece que é, mas não é. Achando que está enganando a Deus. Achando que Deus não está vendo. Abrindo aqui um parênteses, vai o povo de Israel para a peleja com Ai. Os espias. Não precisa levar muita gente, não. Porque o povo de Ai é pequenininho, tem pouca gente para lutar. Manda só a metade. Manda pouca gente. E vai Josué confiante. Vai Josué confiante. Moral da história. Perderam a batalha, morreu não sei quantos mil homens. Volta eles para o arraial sem entender nada. O que aconteceu? Josué rasga suas vestes, se prostra diante do Senhor. Deus! O que aconteceu? Aí Deus manda o povo se santificar. Porque eu vou falar. Quando chega no outro dia, se reúne no arraial, tira a sorte. Cai para quem?
para a família de Acã. Aí Deus fala assim, vai lá e procura, porque tu vai achar, porque está escondido. Deus vê. Deus alabara subi, darabanda cápia. Alabando comandara cápia. E Josué manda lá os seus homens e cavuca, porque gente que esconde é assim. Eles escondem bem escondido. E cavuca, achou. Capa babilônica, achou um monte de utensílio. Coloca no meio do arraial. Acã, o que é isso aí? Porque, irmãos, tem gente, pastor, que ele morre mentindo. Ele morre, mas ele não fala a verdade. Ele vai até o fim. Não foi eu, não fiz, não estava lá. Aí, apedreja. Toda a família de Acã, todo mundo conhece o final dessa história. Deus viu. E aqui o texto para a gente andar vai dizer que os filisteus escutam, temem. Aí alguém se levanta no meio do arraial e diz assim, não tem mais não, rapaz. Não tem mais não. Aí, seria uma outra pregação. Porque alguém que gritou lá no meio dos filisteus vai dizer para eles assim, seja homem. Daria uma outra pregação. A gente não vai falar isso aqui hoje porque é culto das mulheres. Porque tem homem que tem que ser homem, irmão. Tem um monte de mulher padecendo. Tem um monte de mulher carregando fardo pesado. Porque o homem não está sendo homem. Não, isso é para outro dia. Vocês gostam. Seja homem. E eles pegaram aquela palavra como força. Porque tem palavra, irmão, que confronta. Tem palavra que confronta. Porque tem gente que é melindroso. Tem gente que você não pode falar nada. O pastor não pode trazer uma palavra dura que ele fica aí. O pastor brigou comigo. A irmã, a gente que é líder, a Leia está aqui, meu Deus, vou usar minha líder aqui. Tem irmã que você não pode falar nada no departamento com ela. Porque se você for falar para direcionar, porque a irmã está me perseguindo. Porque a irmã, e o pior, quando fala para a irmã, até de boa, pior quando fala para que está do lado. Porque na maioria das vezes é o que acontece. E Deus está vendo esse negócio aí. Cuidado com a rebelião. Cuidado com a rebelião. A Bíblia vai dizer que rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Deus está vendo. Eu vou falar. Pode falar, não, o pastor Dedé falou para mim falar não, então deixa quieto. O que acontece hoje não é mais, nem fala para a irmã do seu lado, a gente pega o celular quando chega em casa. Você viu? Aí a outra, eu vi. Aí a outra diz assim, o que você achou daquilo? Menina, olha só, aí começa. Aí vai 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só que para orar não dá tempo. Para ler a palavra não dá tempo. Não dá. Aí eles vão para a Segunda Guerra. Os filisteus pegam aquela força. Não ficam de mimimizinho. Nós estamos, irmãos. Vamos voltar aqui, Jesus. Para com esse mimimizinho, irmão. Pelo amor de Deus.
Nós somos mulher de guerra. Quem não é de guerra não vai sobreviver, gente. Quem não é de guerra não vai suportar. Não vai suportar perseguição. Não vai suportar o que está por vir. Não vai suportar. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vão para a guerra. Os israelitas todos confiantes porque a Arca da Aliança estava no meio. A gente vai ganhar esse negócio. Eu fico imaginando eles chegando todo pomposo. Todo pomposo chegando na guerra. Foram para a batalha. O texto vai dizer que no primeiro embate foram 3.000, que eu falei. Foram 3.000 no primeiro embate. Olha no segundo embate, 40.000. Morreram 40.000 homens. E o texto ainda vai falar 40.000 homens de pé. Ou seja, 40.000 homens de guerra, gente boa morreu. Aí olha para cá. Vamos abrir um parênteses aqui? Tem muita gente boa morrendo por tua causa. Tem muita gente boa morrendo por tua causa. Irmã Janete, fala para mim. Aonde é que você tirou isso que tem gente morrendo por minha causa? Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, quando você não prega a palavra. Está morrendo, está indo para o inferno por tua causa, porque tu não está abrindo a boca. Porque Jesus te chamou para tu pregar o evangelho. E o segundo exemplo de que está morrendo por tua causa. Está morrendo porque está dando mau testemunho. O que mais nós temos visto nesses últimos tempos? É crente ou cristão evangélico, eu não sei o que essa gente é, que fica dando mau testemunho. Aí, sabe o que acontece, pastor João Paulo? Entra todo mundo no pacote. Porque esses crentes não. Ainda tem remanescente. Lavara sobe na vara sábia. Ainda tem remanescente. Ainda tem gente crente. Ainda tem gente que leva a sério a palavra. Ainda tem gente que tem temor de Deus na terra. Não coloca todo mundo no pacote, não. Coloca, não. Mau testemunho, morrendo. Morreram 40.000 israelitas. E no pacote da morte, foi Ofni e Finéias. Lembra da promessa? Lembra da profecia? A primeira profecia que fora dada a Samuel? O texto vai dizer que um rapaz se destaca no meio do povo, vem correndo, se rasga, joga terra, areia na cabeça. Está aí no texto, não fecha a Bíblia, não. Joga areia na cabeça e vem correndo. O texto vai dizer que Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira no alto. Só que a Bíblia, é interessante isso, porque a Bíblia vai dizer que quando Eli avista aquele moço vindo distante, o texto é enfático em dizer que o coração dele não acelera, porque Ofni e Finéias poderiam ter morrido. Por quê? Porque quando ele recebeu a profecia, quando Deus falou com Samuel a profecia, Samuel, profeta corajoso, teve coragem de falar para ele que Deus ia matar os filhos dele. Então ele já sabia que isso poderia acontecer, mas o texto vai dizer que o que acelera o coração de Eli é quando aquele moço chega e fala assim, seus filhos morreram. E a Arca da Aliança foi levada. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele sentiu, o texto vai dizer que ele estava pesado, estava cheinho, não sei se vocês me entendem. Ele estava cheinho, não aguentou, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Ele não aguentou imaginar que a presença de Deus não estaria mais no meio do povo. Olha para cá, a presença de Deus não pode sair do meio do povo. Se a presença de Deus saiu do meio do povo,
Alguém tem que se incomodar com isso. Não pode, não pode, não pode. Eu não posso me conformar com culto frio. Eu não posso me conformar com casa do Senhor fria. Elabaraçuta, alabandacábia, alabandachúbia. É gente que é fria. É gente que está frio. É gente que não fala mais língua estranha. É gente que não busca mais a Deus. É gente que é labaraçúbia. É gente que é vazio. Eli, que era Eli, o idoso, não suportou a ideia da falta da presença de Deus no meio do povo. E a gente hoje fica conformado. Ah, é Deus que não quis falar hoje. Aí a irmã do telefone, vai chegar em casa e vai dizer, viu, menina, como é que o culto estava frio? Aí a outra, que é fria, ah, meu Deus! A outra que é fria igual a ela, vai dizer, eu vi, mas também você viu como é que ele tocou? Você viu como é que a irmã cantou? Ela... Porque gente fria, ele repara tudo que acontece no culto. Gente fria, ele sabe tudo que acontece no culto. Ele sabe quem levantou, quem sentou. Ele sabe quem passou. Ele sabe que hora que passou para a oferta. Aí é aquele que fica assim, aí já está muito tarde, essa minha ligação não vai acabar. Meu Deus! É gente que se incomoda com tudo no culto. Ele se incomoda que o som está alto. Ele se incomoda que as crianças estão correndo. Ele se incomoda. Ele se incomoda, meu Deus do céu. Por que essa irmã Janete grita tanto? Por que não grita menos? Eu sou pentecostal. Eu tentei mudar. Eu já tentei mudar várias vezes, mas eu não consigo. Tem gente que é assim. Se incomoda com tudo. Frio. Irmãos, eu falei para as irmãs, eu estou me encaminhando já para o fim. Eu falei com as irmãs lá na igreja, a gente estava reunido no propósito de oração, e eu falei para as irmãs, irmãs, faça isso. Eu entrei num propósito, pastor, e eu falei assim, gente, olha só, eu fiz igual Josué. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, eu coloquei um propósito, eu não vou ser fria. Eu não vou ser crente fria. Irmã Janete, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então é uma profecia que já está em nosso meio. E se eu ou você não tomar cuidado, você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, você não faz nada que é espiritual. Aí tem gente que fala assim, pastor Carlinho, acertei? Pastor Carlinho. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja porque eu estou com uma dor de cabeça. Eu não vou para a igreja porque, irmãos, grava essa. Quem quer, faz. Quem não quer? Vamos de novo. Quem quer, faz. Quem não quer? É gente dando desculpa. E mente, meu Deus. Gente, e mente. E mente que nem sente. Eu não vou não porque eu estou com dor de cabeça. Aí procura uma desculpa. Procura uma desculpa. Só que Deus sabe que é mentira. Você se tornou uma mentirosa. Deus te viu hoje. Vai sair daqui convertida a mentirosa. A mentirosa hoje vai se converter.
Jesus te viu no meio da multidão. Vai me chamar nunca mais o pastor. Jesus te viu! Tem gente que mente que nem sente. Aí eu não vou porque eu tô com dor de cabeça, irmã Janete. Eu não vou pro ensaio não, porque eu tô. É assim. Aí tu vai lá na casa, tá com a televisão ligada, tá no Facebook. Jesus te viu. Ele cai. Jesus, esse relógio. Ele cai, morre. A arca foi levada. Foi-se a presença de Deus, a esposa de Ofni, acho que era Ofni, eu confundo os dois. É um dos dois. A esposa de um dos dois. Vou falar assim para não errar. Ouve que o marido faleceu, morreu na guerra, deu à luz e morreu. Aí colocam o nome do menino e acabou, foi a glória de Deus. Aí começa a peleja da arca. Os filisteus levaram, caíram na besteira de mexer com quem não devia. Porque, vou abrir um parêntese, fica preocupada não. Quem está mexendo contigo não, está mexendo com ele. Você vai ouvir falar. Irmã Janete, a gente não pode desejar, né? Não pode desejar não, irmão. Não ora para Deus matar, não. Faz isso não, irmã. Porque tem umas irmãs aí que falam, mata Jesus, mata. Mostra teu poder, mata. Faz isso não, irmã. A justiça e a vingança vêm de Deus. Amém, irmão? Mata não, Jesus. Deixa vivo para sentar na mesa. E assim aconteceu com eles. Levaram para o templo de Dagon. Todo mundo conhece essa história. Dagon amanhece prostrado, vão lá, coloca de novo. Daqui a pouco os braços e a cabeça cortada, tiram a arca. Não deve ser essa arca, porque, irmão, a assombração sai para quem aparece, irmão. Aí, eles falam, deve ser essa arca, tira esse negócio daqui. Tiraram, levaram para outra cidade. Foram feridos com doenças que não nos cabe dizer, que a Bíblia é muito profunda, tem hora, né? Foram feridos com doenças que não nos cabe falar aqui. Foram enxertados, foram receber ali peste de rato, foi uma coisa terrível. Tira essa arca daqui. Ficou 3 meses rodando ali no meio dos filisteus, ali da cidade da Filisteia. Ficou ali 3 meses rodando. Aí fizeram um concílio. Tem gente que acha que o primeiro concílio foi no capítulo 15 de Atos, mas não foi não. Já tinham feito um concílio lá. Fizeram um concílio. Os reis da Filisteia, os reis filisteus fizeram uma reunião para ver o que iam fazer com a arca. Essa arca deixa aí mesmo, porque isso aí deve ser coisa do tempo. Aí o outro diz assim, é melhor a gente tirar esse negócio daqui, irmão. Não brinca com Deus, não. Eu costumo dizer, brinca com o diabo, bate na cabeça dele, chuta, faz o que você quiser, se você tiver confiança e segurança do Deus que você serve. Mas não brinca com Deus, não faz bagunça com as coisas de Deus, não. O nosso Deus, ele é terrível e temível. Aí decidiram, vamos fazer o seguinte, vamos colocar num carro de boi, vamos botar ali umas para eles é oferenda, né? Vamos colocar ali uns presentes, vamos mandar esse negócio de volta. E o interessante, quando eles mandam de volta, eles ficam de longe na espreita. Porque a questão ali era, se eles forem para um lado, era porque o que sucedeu no nosso meio foi coisa do tempo. Agora, se eles forem para outro lado, é porque era Deus mesmo no negócio. A gente vê aqui o ímpio fazendo prova de Deus. Fez prova de Deus. Ficaram na espreita, ficaram de longe olhando. E vai lá a arca. E vai lá eles. Quando chega num determinado lugar, determinada altura, eles quebram para o lado. Aí eles olham para o outro e dizem, verdadeiramente foi Deus deles que fez isso.
O nosso Deus é terrível. Quem pode dar um glória para ele aí nessa noite? O nosso Deus é terrível. E ele ainda faz assim nos dias de hoje. O nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo. E receberam ali a arca. E quando a arca chega, eles pegam e levam para casa, que eu esqueci o nome dela. Muito nome, irmão. Não grava o nome, não. Vamos lá, vamos que vamos. E chegou ali na casa de Abinadab. Vai lendo aí, Sandrinha, vai me dando cola. Sandrinha está me dando cola. E ficou ali durante um período. Só que tem um porém. A Bíblia vai dizer que eles colocaram a mão e olharam para dentro do que não devia nem colocar a mão e nem olhar. Por causa disso, a Bíblia vai dizer que foram 50 e poucos homens. E Flávio Josefo, que eu gosto de falar Flávio Josefo, e Flávio Josefo diz, eu falei isso lá em Copa, eu vou falar de novo, eu gosto de falar, acho bonito, quando os pregadores falam, Flávio Josefo diz, eu acho bonito. Então, Flávio Josefo diz que foram 70. Mas eu não vou ficar nem com Flávio Josefo, nem com ninguém, vou ficar com a Bíblia, que diz que foram 50 e poucos homens que morreram. Por quê? Porque colocaram a mão e olharam para aquilo que não lhe interessava. Vou fechar aqui, por causa da hora. Não vou nem passar as lições que não vai dar. Não vai virar vigília. Eles morreram porque colocaram a mão e olharam para aquilo que não lhes interessava. Olha para cá. Deixa. Amém? Estou sendo pesada não, né? Porque tem gente que é intrometido. Tem gente que vive se metendo onde não foi chamado. A Bíblia vai dizer que estava Jesus com os discípulos. E Jesus estava conversando ali, falando alguma coisa com eles. Aí alguém pergunta assim, mas e esse aí? Para vocês, o que vai acontecer com eles? Com ele? Sabe? É gente que vive se metendo aonde não foi chamado. É gente que vive querendo colocar a mão aonde não é para colocar. É gente que vive se apresentando para fazer aquilo que não é para você fazer. Aquilo que é para você, é para você. Aquilo que não é para você, deixa a outra fazer. A gente tem que entender o momento de nós pararmos. A gente tem que entender o momento de nós sairmos para outra entrar, para outra brilhar, para outra chegar, para outra fazer. A gente não entende que para tudo há um tempo determinado. Se você sabe, se tem unção, se é o seu momento, se é para você, faça. Se não é para você fazer, não faça. Eu lembro que no ano passado, a diaconisa Aniele assumiu a liderança das mulheres. E eu já havia sido líder da União Feminina. E a diaconisa Aniele ali, que é uma peleja, né, irmão? Líder de departamento, é só Jesus na causa. Só Deus para dar força. E eu já sabia o que a irmã iria passar. E eu me coloquei simplesmente à disposição da irmã Aniele. E eu falei para ela, o que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Por quê? Porque existe uma ideia por aí de que se você foi líder, o ano que vem você não é mais líder, cadê você que não ajuda a tua líder? Existe um negócio por aí que se foi regente e agora não é mais regente, a outra regente que deu o jeito dela. Se eu fui da mesa de oração e agora por algum motivo eu não sou mais da mesa de oração, tomara que pensamento faccioso.
Jesus está me revelando isso aqui. É gente que torce. Ah, meu Deus. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Sentimento faccioso. Assim diz o Senhor. Tomara que dê errado. Tomara que não vai ninguém no ensaio. Halabarassuri calabandarasápia. Tomara que não funcione. Tomara que não aconteça. Alabarassu. Alabanda calabarassá. Espírito de facção. Espírito de divisão. Sai. Sai porque o Senhor já te viu. Sai porque o Senhor já te viu. Espírito de divisão não vai ficar no meio do arraial. Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai dizer que Deus havia feito uma promessa para Paulo. Vocês vão chegar. Nenhum do que estão com vocês vai morrer. O barco naufraga. Eles são obrigados a chegar numa ilha chamada Malta. A Bíblia vai dizer que estava muito frio. E eles vão fazer uma fogueira. Aí, quando eles acendem aquela fogueira, que Paulo vai mexer nos gravetos, pula de dentro do fogo uma víbora. A víbora morde a mão de Paulo, missionária Eliana. Aí o texto vai dizer que quem estava em volta